Oi, pessoal, seguidores antigos, novos, para quem é novo, bem-vindo, obrigada por estar seguindo. Bom, vocês viram aí minha última postagem, né, falando sobre a grande expectativa aí em torno de um novo concurso para o IBAMA, né, não só para o IBAMA, mas também para o ICMBio, para o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, para as carreiras ambientais aí, né? E eu tenho recebido várias mensagens, né, no direct perguntando: professora, como que eu começo a estudar para esses concursos, né? E em geral, um pessoal que não é concurseiro, né, não tem essa vivência de estar estudando sempre para se preparar para uma prova. Muita gente que ainda está na academia, está saindo agora do mestrado, do doutorado, e não tem ainda essa manha, né, dos concursos. Aí, então, resolvi no caminho aqui parar para dar algumas dicas para vocês, porque se eu for esperar eu de fato ter tempo para parar, para poder estruturar e colocar para vocês bonitinho, eu não vou conseguir, porque realmente tempo nosso bem mais escasso, né? Nosso material mais escasso. Então, aproveitando aqui, eu tô a caminho lá do IBAMA para falar um pouco com vocês sobre isso. Bom, então, para quem nunca estudou, não sabe por onde começar, qual dica eu daria? Para tudo na vida, gente, tem método, tem técnica, né? Então, se a gente souber conhecer um pouco dessas técnicas, desses métodos, saber aplicar, a gente pode ganhar e otimizar um pouco os nossos estudos. Então, assim, um método de estudo que tem sido bastante utilizado mais recentemente e que tem mostrado também que é bastante eficiente, que realmente traz resultados, é o método do ciclo de estudos. Vocês podem jogar depois aí no Google, dar uma lida sobre isso. E em que consiste esse método, né? Ou como aplicá-lo aí à sua rotina, né? Quais as vantagens que ele tem? Uma das grandes vantagens que ele tem é a flexibilidade e você poder adaptar esse ciclo à sua rotina, à sua realidade. Então também tem vários alunos que me procuram e falam: professora, eu só tenho 1 hora por dia para estudar. 1 hora, 1h30, 2 horas é o tempo que eu tenho disponível para estudar. Não tenho como dispor de mais tempo para isso durante a semana. Então, ótimo. É o ideal? Não é. Também tem que colocar isso, né? Mas é o que temos para hoje. Então, vamos trabalhar com isso. 1h30, são 2 horas por dia que você tem para estudar. Então, em uma semana, em 7 dias, você tem 14 horas líquidas aí para se dedicar aos estudos. Então, ok, seu ciclo de estudos, seu primeiro ciclo de estudos vai ser então de 14 horas, vamos supor. Ah, mas no fim de semana eu consigo estudar um pouquinho mais, posso subir para 3 horas, para 4 horas, ótimo. Conta então quantas horas por semana você tem disponíveis. E essa vai ser a duração do seu ciclo de estudos inicial, tá? Então, assim, é importante também, assim, começa, né? Não vai ser perfeito agora, não vai estar, talvez, tudo ajustadinho, mas começa, dá o primeiro passo, porque isso é importante, né? É a rotina, é a repetição, você se acostumar com essa rotina de estudos que vai depois promover aí um aperfeiçoamento, você vai melhorando, né? Mas é importante começar. Então, assim, minha dica aqui é nesse sentido de dar um primeiro passo, tá? Então, ok, você tem já quantas horas por semana você pode se dedicar aos estudos. Segundo passo, qual seria? Pega o edital do concurso que você quer fazer, vamos supor, né? Vou usar o do IBAMA aí de exemplo. Pega o último edital, dá uma olhada nele, vê lá os conteúdos que foram cobrados, lista, né? Se possível, lista isso num lugar separado, num arquivo separado, todos os conteúdos, parte básica, parte específica. E depois você vai dar uma olhada nessas matérias, né? Dá uma olhada ali, nossa, isso aqui não sei nem o que é, nunca ouvi falar, não tenho a mínima noção do que seja isso. Você vai classificar um pouco esses conteúdos com base no seu conhecimento sobre eles.
E eu estou sugerindo um critério aqui, você pode usar outros também para classificar. Então, por exemplo, você pode ver que peso essas matérias tiveram na prova, né? Era peso 1, era peso 2, quantas questões tinha de cada um desses conteúdos, para você depois conseguir fazer um critério ali para você também distribuir esse conteúdo dentro do seu ciclo, né? Como que você vai acomodar esses conteúdos ali para começar a estudar. Então, você já não precisa pegar o edital todo e já tacar no primeiro ciclo. Você pinça algumas matérias, né? Então, por exemplo, nossa, eu nunca vi direito administrativo e constitucional. Pois são coisas que são cobradas em todos os concursos, né? Porque, de fato, são conteúdos que a gente usa no dia a dia. Então, para desenvolver as nossas atividades, a nossa função, a gente tem que ter uma noção boa de direito constitucional e de administrativo, né? Porque vamos estar sujeitos aí ao direito público. E o direito público, a base deles é constitucional e administrativo. Então, assim, nunca vi. Então, começa por essas, coloca essas matérias aí no seu ciclo. Português tem peso 2, ou tem muitas questões, então coloca também português ali. Inglês, não tem noção nenhuma de inglês, não sei nada, coloca ali. Ou tem alguma noção, mas é pouca, enfim, coloca então ali no seu ciclo. Então, de acordo com a quantidade de horas que você tem, pega ali 5, 6, 7 matérias, vê mais ou menos quanto dá. O ideal é que cada matéria tenha pelo menos 1 hora, no mínimo, né? 1 hora, 1 hora e meia de estudos dentro do seu ciclo, né? Então, essa seria a carga horária de cada conteúdo, mínima, né? Se não der, faz com menos, mas assim, o ideal é que seja pelo menos, mínimo do mínimo do mínimo, 1 hora cada matéria dessa. E aí você vai colocar ali no seu ciclo. Então, vamos supor que você pegou 5 matérias. Peguei português, inglês, direito constitucional, administrativo e raciocínio lógico. Distribui essas matérias no seu ciclo. Vou colocar aqui 3 horas para português no meu ciclo, né? Meu ciclo de 14 horas, 3 horas para português. Vou colocar aqui 2 horas para direito constitucional, 2 para administrativo. Então, aí já consumimos 8 horas. Mais 2 horas aí de inglês, 10 horas e mais 4 horas de raciocínio lógico. Porque eu tenho muita dificuldade com raciocínio lógico, não vou dedicar mais tempo para ele. Então, ótimo, você já fez seu primeiro ciclo de estudos. O que vai ser importante desse ciclo? Você cumprir essa carga horária, né? Então, você não precisa deixar travado ali, não, vou estudar todo dia das 7 às 10. Não, você sabe que você precisa estudar 1 hora por dia você precisa estudar 2 horas por dia de português, que foi a primeira matéria ali do seu ciclo, vamos supor. Então, hoje, quando que eu vou conseguir fazer essas 2 horas? Vou conseguir fazer de noite. Então, ótimo, vou fazer essas 2 horas. Terminou essas 2 horas de português, você vai começar a outra matéria. Vamos supor que seja inglês. Você vai estudar lá a carga horária do inglês. E assim por diante. Terminou o ciclo, você vai fazer o quê? Você vai voltar. Então, né, você fez as 5 matérias, estudou um pouco até onde deu, né, dentro do carga horária aquelas matérias, você vai voltar e começar de novo. Português, inglês, direito constitucional, administrativo e assim por diante. A hora que você já tiver conseguido cobrir uma boa parte dessas matérias, então você vai ampliar o seu ciclo, vai colocar outras matérias, né? Então você vai diminuir de repente carga horária. Raciocínio lógico, você já pegou um pouco raciocínio lógico, você vai tirar ele do seu ciclo? Não, você vai diminuir a carga horária do raciocínio lógico, vai colocar uma outra matéria ali. Tava com 4 horas, então agora eu vou pôr 2 horas de raciocínio lógico e nessas outras 2 horas eu vou pôr outra matéria que ainda não estava abordada e assim por diante, até que no seu ciclo você tenha abordado todas as matérias, né? E tenha pelo menos conseguido dar uma olhada em tudo que é pedido no edital, tá? Então assim, falei muito por cima aqui, tá, pessoal? Tem como você aperfeiçoar bastante isso, mas é só uma noção. Então assim, seria uma dica que eu daria para quem nunca estudou para concurso, não sabe como estudar, não sabe por onde começar. Faz isso. Então dá uma olhadinha nas matérias, monta aí seu primeiro ciclo de estudos, com base na sua rotina, no tempo que você tem, né? Considera tudo isso. É
certo uma coisa: quanto menos tempo a gente tem disponível, então mais disciplina a gente vai precisar ter para conseguir cumprir o objetivo. Mas é totalmente possível, tá, gente? Conheço muitos casos de pessoas que tinham pouquíssimo tempo para estudar, né? Então, mães aí com filhos pequenos, e mãe não tem mesmo tempo para nada, não tem como você parar, às vezes, para se dedicar a estudo. E conseguiram passar em concursos concorridos, concursos pesados. Então, assim, quanto menos tempo, mais disciplina. Essa regra, ela é totalmente válida, não tem muito como fugir dela. E aí, nesse pouco tempo que você tem disponível para estudar, você vai se comprometer. Então, só tem 1 hora por dia. Ótimo. Então, nessa 1 hora que você tem por dia, você vai aprender. Todo dia você vai aprender alguma coisa nova. Todo dia você vai acrescentar alguma coisa ao seu conhecimento. Vai gravar aquilo na sua cabeça. E vai estar sempre voltando, sempre repetindo aquilo. Porque é a revisão constante que vai dizer para o seu cérebro que aquilo é importante e que você precisa ter aquilo gravado na sua cabeça. Porque na hora da prova, você vai depender totalmente você vai ter que depender totalmente da sua memória, né? E é o que tiver gravado lá na sua memória que vai te ajudar. Então é muito conteúdo, né? É pouco tempo para estudar, então a revisão constante ela vai te ajudar a gravar, né? O que é mais importante para que na hora da prova seu cérebro acesse esse conhecimento e consiga fazer uma boa prova, tá? Então, gente, é isso, bem rapidamente. Enfim, dei uma pesquisada aí no Google sobre isso, ciclo de estudos, como montar um ciclo de estudos. Vocês vão ver que essa metodologia tem trazido, sim, bastante resultado. Eu mesma tenho usado essa metodologia também para muita coisa na vida, não só para estudar para concurso, mas para outras coisas que eu preciso fazer. Então, né, divida aí. Monte o seu ciclo, né? Colocando as horas que você tem disponíveis para fazer isso. E começa. Não tá perfeito ainda. Não sei se eu fiz o ciclo direito. Não tem problema. Começa e vai aperfeiçoando. É importante dar esse primeiro passo para conseguir, né, sair do lugar. Tá bom, gente? Então é isso. Bom dia e bons estudos aí para vocês.